Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Gabriel e hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para a vida de todos vocês. Mas bom, antes de tudo isso, eu queria desejar a todos vocês um feliz 2025, um feliz ano novo. Queria desejar sempre as bênçãos de Deus sobre a vida de todos vocês, sobre a vida da família de vocês e que nesse novo ciclo vocês possam cumprir tudo o que Deus quer fazer na vida de vocês. E bom, agora vamos para o vídeo e o título do vídeo de hoje é A Glória que Há de Vir. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente vive com Cristo, viver para Cristo, não nos deixa livres de aflições, não nos deixa livres de momentos difíceis, de momentos que às vezes a gente vai passar sufoco. Mas a gente sempre tem que entender que Cristo vai estar conosco. Às vezes você pode estar perguntando, Gabriel, do que adianta então eu seguir a Cristo se eu não vou ser livre das aflições, se eu não vou ser livre dos problemas? Agora eu te falo. Você sempre vai ter Cristo ao seu lado, se você seguir a Ele. Se você decidir seguir a Cristo, você pode ter certeza que mesmo quando todo mundo te abandonar, quando parece que você está sozinho, Cristo vai estar do seu lado. Mesmo que você às vezes não ouça a voz dele, e isso é super normal. Você pode ter certeza que Ele está do seu lado. E Ele vai te ajudar a sair de qualquer preocupação. Ele vai te ajudar a sair de qualquer aflição que seja. Então Cristo nos torna mais do que vencedores. Então, a gente sempre tem que entender que Cristo está conosco. A gente não precisa ter medo diante das adversidades. Sim, às vezes vão ter momentos de choro, às vezes vão ter momentos difíceis em que a gente vai chorar, em que a gente vai se sentir triste. Mas nós não podemos deixar que o ambiente, às vezes a gente não pode deixar que a situação nos abale. A gente pode chorar, a gente pode se sentir triste, mas a gente não pode deixar que essa tristeza dure para sempre. Tem que ser algo momentâneo e depois a gente tem que ficar feliz, porque Cristo está do nosso lado e Cristo vai nos ajudar a vencer qualquer provação que seja, qualquer tristeza que seja. Cristo sempre está ao nosso lado e sempre nos ajudará a vencer. A Bíblia conta a história de um homem chamado Paulo. E ele foi um apóstolo de Cristo. E ele escreveu várias cartas às igrejas. Escreveu cartas às igrejas da época, a igreja de cidades diferentes. A igreja de Roma, a igreja de Corinto, que era uma cidade, a igreja de Éfeso. E uma dessas cartas que ele escreveu foi a carta aos Filipos, mais conhecido como Filipenses, que é um livro da Bíblia hoje em dia. E quando ele escreveu essa carta, ele falou muito sobre gratidão, sobre felicidade. Ele falou muito sobre esperança. E quando você lê essa carta, parece muito que ele está muito feliz e passando por um momento muito legal, um momento de celebração na vida dele. Mas, nesse momento, ele estava passando pela primeira prisão na carreira dele. E ele não estava preso porque ele tinha matado alguém ou porque ele tinha roubado. Ele estava preso simplesmente por seguir a Cristo, simplesmente por anunciar o Evangelho. Ele estava preso por causa de Cristo. Mas mesmo preso por causa de Cristo, ele não brigou com Cristo. Ele não xingou Cristo. Ele não ficou, às vezes, depressivo. Ele permaneceu firme, ele permaneceu feliz e mesmo preso, ele escrevia cartas a igrejas, orientando essas igrejas e falando sobre felicidade e falando sobre esperança. Então aqui a gente percebe, gente, que tinha algo que deixava ele feliz, algo a mais que deixava ele feliz. O apóstolo Paulo, ele não se deixava moldar pelos ambientes, independente do que acontecia na volta dele, independente das coisas que estavam acontecendo, da situação que ele estava passando. Ele não deixava que aquela situação entrasse realmente na vida dele. Ele deixava que Cristo, o que estava dentro dele, que era Cristo, exalasse tudo que era dele, exalasse a felicidade. Então ele exalava a felicidade de Cristo, ele exibia a felicidade de Cristo através da esperança em Cristo. Então nós cristãos temos que ser da mesma forma. Nós cristãos temos que entender que Cristo está conosco, e somente por Cristo estar conosco a gente tem que permanecer feliz, a gente tem que permanecer firme, porque a gente sabe que a gente vai vencer qualquer dificuldade. Nós cristãos já somos mais do que vencedores, não é eu que estou falando isso, é a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, que está falando isso. Nós já somos mais que vencedores, não porque nós somos fortes, não porque nós somos os melhores homens, mas é porque a gente tem Cristo ao nosso lado, e Cristo nunca perdeu uma batalha. Então se Cristo está ao seu lado, você também nunca vai perder uma batalha, porque Cristo está com você. Então permaneça firme em Cristo, permaneça com a sua esperança sempre firme em Cristo, porque Ele cuida de você e Ele vai fazer você vencer essa dificuldade. Mas tinha outra coisa que deixava o apóstolo Paulo muito esperançoso e muito feliz, e essa esperança dele a gente pode ver em Romanos 8,18, onde ele diz assim:
Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Então, nesse versículo, a gente pode ver o que é essa esperança. É a glória que será revelada no futuro. Mas você pode estar perguntando, Gabriel, que glória que é essa que vai ser revelada no futuro? Então, nós cristãos temos uma esperança muito grande de que Cristo, a gente tem certeza, na verdade, de que Cristo vai voltar na verdade, ele vai voltar de onde ele está. Ele está sentado ao lado direito de Deus nesse momento, governando tudo. Mas um dia, que só Deus sabe, ele vai voltar aqui para a terra e ele vai buscar a sua igreja e vai buscar todo aquele que foi fiel a ele até o fim. E nesse dia ele vai levar a gente para um lugar onde não vai ter mais choro, não vai ter mais morte, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor, não vai ter mais pecado. E nesse lugar a gente vai contemplar Cristo, a gente vai ver Cristo face a face. A gente vai ver o nosso Criador face a face e a gente vai sentir a glória dele o tempo inteiro. Então, lá também vai ser eterno, gente, nunca vai passar. Então a gente vai ter tudo isso eternamente. A gente nunca vai morrer, mas a gente não vai viver nesse mundo aqui em que a gente passa por aflição. A gente vai para um lugar muito, 1 milhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão de vezes melhor. Você pode ter certeza disso. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz que os sofrimentos do tempo presente, que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas de forma nenhuma com a glória que nos será revelada. Então, ele tinha uma esperança a mais na vida dele. Ele tinha a esperança de que Cristo iria voltar, de que Cristo vai voltar. Eu tenho essa esperança, e todos nós que somos cristãos temos essa esperança de que Cristo vai voltar. E por isso a gente não precisa ficar abalado diante das adversidades. Às vezes uma conta que você não consegue pagar no momento pode estar te deixando triste ou ansioso. Às vezes a morte de alguém pode te deixar triste, pode te deixar aflito. Às vezes um momento que você está passando muito difícil pode te deixar aflito, mas não deixe que essa aflição faça você cair. Não deixe que essa aflição te deixe abalado e te deixe parado. Porque o objetivo do inferno é fazer a gente ficar parado, para a gente não seguir no propósito de Deus. Mas não deixe que essas coisas te deixem abalado. Porque você agora tem a certeza de que Cristo um dia vai voltar. E Ele vai levar a gente para um lugar onde nada que a gente sofre e nada de bom nesse mundo pode ser comparado com aquele lugar. Então, a gente sempre tem que permanecer firme. A nossa esperança e a nossa mente firme nisso que vai acontecer. Nessa glória que nos será revelada. E eu queria também ler Romanos 6:23, onde está escrito assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, aqui está escrito que nós temos a vida eterna em união com Cristo Jesus. Então a gente tem que ter certeza também de outra coisa. Só tem como a gente ter a vida eterna. A vida eterna que eu tô falando é quando a gente for pro céu, quando a gente for pra glória futura. A gente só pode ir para aquele lugar em união com Cristo Jesus. E tem uma coisa que a gente não pode fazer para estar em união com Cristo Jesus. A gente não pode pecar, gente. A gente não pode viver uma vida de pecado. Sim, nós somos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador. Então, infelizmente, a gente peca todo dia. Mas nós temos que viver uma vida em reconciliação com Cristo, sempre pedindo perdão a Ele. Mas a gente não pode se aproveitar desse perdão de Cristo. A gente tem que viver uma vida sempre evitando o pecado, sempre deixando o pecado de lado. Então, se tem um lugar que você sabe que vai fazer você pecar, não vai pra lá. Se tem uma situação ou uma fala sua que faz você pecar, que você já sabe que vai fazer você pecar, evita isso. Não faz isso. Não fala isso. Porque senão você vai estar pecando. E o pecado, ele tem o poder de nos afastar de Cristo. Aqui está escrito, nesse mesmo versículo que eu falei para vocês, que eu tinha lido para vocês, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então, não é a morte aqui na terra que ele está falando. Também é a morte aqui na terra. Mas tem uma morte muito pior depois da terra. É a morte eterna. Mas não quer dizer que a gente vai estar morto eternamente. Mas quer dizer que aqueles que não se reconciliaram com Cristo, aqueles que continuaram vivendo uma vida de pecado, eles vão ir para o inferno, que é a segunda morte, o que a Bíblia chama de segunda morte.
Então, que a gente não viva, gente, uma vida cheia de pecado, uma vida pecaminosa, uma vida em desunião com Cristo, mas que a gente possa viver em união com Cristo, porque a gente só tem a vida eterna através da vida em união com Cristo. Então, escolha viver uma vida em união com Cristo. Aceite Ele como seu único Senhor e Salvador, se você ainda não aceitou. Receba Ele como único Senhor e Salvador. Evite o pecado. E quando acontecer de você pecar, peça perdão a Cristo, porque assim você irá se reconciliar com Ele. Então, que a gente possa sempre entender que há uma glória futura que nos espera e que não há nada que pode ser comparado com essa glória futura. E que um dia a gente vai para aquele lugar se a gente tiver e permanecer fiel e em união com Cristo. Então, gente, esse foi o vídeo, essa foi a mensagem que Deus, que Cristo queria enviar ao coração de cada um de vocês. Eu espero que todos vocês que chegaram até o fim sejam tocados pela palavra de Deus, sejam tocados pela mensagem de Cristo. E se vocês foram tocados, se inscrevam no canal, deixa o like, ative o sininho das notificações, compartilhe para alguém que veio na mente de vocês, para que assim você me ajude a divulgar o canal. E eu espero que Deus abençoe muito a vida de vocês e que essa mensagem realmente tenha entrado no coração de vocês. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau!